quais os principais riscos de se investir no exterior além do câmbio? E como monitorar? Eu acho que um dos principais riscos de investir no exterior, fora o câmbio, né, estar exposto ao câmbio, é principalmente o risco legal, né? Então, você entender a legislação daquele país que você está investindo, você saber o que acontece em caso de sucessão, se você, quando você está comprando uma cota, né, sei lá, você tem uma ação lá, a ação vale US$ 100.000. Aí você não tem o dinheiro, você compra fracionado. O que significa comprar fracionado, né, no mercado americano? A fração ela é dentro da corretora, ela é fora. Então você tem que entender a parte legal, né, do investimento no exterior, para você não ter digamos, uma surpresa, né, uma surpresinha no final do investimento. Então não adianta nada você passar 10, 15 anos investindo no exterior se você não entender a legislação lá, como as coisas lá funcionam, né? Então eu acho que o principal risco aí, juntamente com o câmbio, é essa parte legal. E você, Elon, o que você acha? Pode acontecer também o próprio investimento no exterior no seu país, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aí a possibilidade de ter isenção de R$ 35.000 no imposto. E se mudar? Né? Ou se, por exemplo, acontecer como aconteceu na Argentina, de não poder repatriar os dólares que você tem no exterior, ou repatriar somente uma quantidade de dólares que você tem no exterior, né? Ou muda a regra de tributação de investimentos no exterior e aumenta a forma como eles são tributados no país de origem que você investiu. Você investiu e era 30% sobre os dividendos e agora passou a ser 60% sobre os dividendos. Então, é uma coisa assim, você tem que estar muito confortável em navegar em outros mares, né? Então, entender o idioma eu acho que é importante, entender minimamente as leis eu acho que é importante, entender minimamente sobre o modo de vida das pessoas onde você está investindo. Então, você tem que estar lá, né? Ou pelo menos assim, acompanhar minimamente a condição social como essas pessoas investem, tá? Que às vezes a gente está pensando assim, poxa, eu vou buscar o investimento no exterior porque é mais seguro. Tá bom. Mas a gente já viu aqui nessa live, né, falando sobre riscos, que nem sempre segurança significa rentabilidade. Às vezes acontece o contrário. Então, se você aumenta os juros nos Estados Unidos, o que acontece com o investimento em países em que o juro é menor? Né? Se o juro no Brasil muda, qual a consequência disso para você investir aqui ou lá? Né? Então, não é uma coisa assim muito só A ou B, né, que você vai analisar, não. Você tem que analisar toda uma conjuntura. Você vai investir, tá bom, o que eu vou investir, por que eu vou investir, qual é o arcabouço legal, qual é a proteção legal para investir. Você tem que estar confortável no tamanho da sua exposição a esse risco no exterior, né? Imagina que você tem uma dificuldade qualquer para ir buscar os seus dólares, por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem visto americano. E aí você precisa ir lá na corretora resolver um problema, você não tem visto americano. Como é que você vai resolver isso? Né? Ou, por exemplo, você é casado, a sua esposa não fala inglês, ela não faz a menor ideia de como ela vai resgatar o dinheiro que você tem investido lá nos Estados Unidos. Deu problema, né? Então, o seu risco lá é infinito, a partir do momento que você não consegue mitigar todos os riscos envolvidos nessa operação, tá? Então, cuidado, né? Quando você se expõe, e você expõe no investimento que você depois não consegue mitigar todos os riscos envolvidos na operação.